boa tarde, então, para todos que estão acompanhando. Agradeço a presença, agradeço imensamente o convite do Instituto Federal de Minas Gerais, aí em nome da Cristiane, que está fazendo a organização desse projeto Gestão Conectada. Acho que nesse momento, pelo que todos estão passando, aumentou ainda mais o desejo da busca por conhecimento, por informação. Ele sempre existe, mas nesse momento, por tudo que está acontecendo, a gente vê as pessoas mais conectadas, né, obviamente de forma virtual. Eu vou fazer uma palestra aqui que vai falar sobre logística interna Lean, tá? Um método para avaliação de práticas Lean na logística de empresas industriais. Foi um método baseado nesse livro que está aqui na tela, um livro que eu escrevi e teve coautoria do professor Carlos Taboada, da Universidade Federal de Santa Catarina, foi baseado na minha tese de doutorado, tá? É uma apresentação que ela vai ter, no meio dela vai ter um cunho acadêmico, tá? Um pouco acadêmico por conta do método que foi criado, mas vocês vão ver que é um método que tem total aplicabilidade, e esse é o intuito em empresas industriais, tá? Então, rapidamente falando sobre mim, como nós temos aí pessoas de várias regiões do Brasil acompanhando a palestra, eu sou Maurício Johnny Loss, sou natural de Blumenau, Santa Catarina, já morei no Nordeste por alguns anos, já moro há 6 anos aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje eu sou estou diretor da Focus Desenvolvimento Organizacional, é uma empresa que eu fundei em 2014. Atuei como executivo industrial em grandes indústrias aí em Santa Catarina, Nordeste, aqui no Mato Grosso do Sul. Sou autor de capítulos de livros e livros aí na área de gestão de portfólio e gestão de projetos. Também acadêmica, coordenando e lecionando em cursos de pós-graduação e participo do grupo de pesquisadores do Laboratório de Desempenho de Logística, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nessa minha trajetória, eu tenho 35 anos, eu criei uma grande paixão pela área industrial e pela área acadêmica. Então, eu sempre fui mantendo as duas coisas em paralelo, né? Em 2018, aí, eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade do Porto, em gestão industrial, e é muito gratificante a gente poder pegar as coisas que a gente aprende em sala de aula e colocar em prática na vida empresarial, e vice-versa, né? Toda a experiência empresarial, ela agrega muito na hora que a gente vai escrever livros, artigos e compartilhar com o mundo acadêmico, tá? Então, aqui, rapidamente, os 2 capítulos de livros que a gente fez, né, voltados para gestão de projetos e gestão de portfólio, um aqui no Brasil e um no exterior, um livro de gestão de portfólio, para quem tiver interesse depois, e esse livro aqui de logística interna, que é nele que essa apresentação que eu vos faço está totalmente baseada, tá? Então, só para vocês entenderem, com base aqui na capa do livro, ele fala do grau de desenvolvimento do Lean na logística interna, que é essa sigla GDLLI. Então, para medir esse grau, nós criamos uma metodologia com 6 atributos, essa parte azul, 22 dimensões, essa parte amarela, e 200 práticas, isso mesmo, 200 práticas, que é essa parte de fora aqui, representada pela cor laranja. Então, existe um encadeamento, tá? E eu vou, além de apresentar esse método aqui, eu vou também mostrar uma rápida apresentação, uma rápida aplicação dele em 4 empresas do Brasil, tá? Então, começando, tá? Eu faço uma analogia, uma reflexão, porque quando a gente fala de Lean, de logística, a gente está falando de produtividade também, né? É impossível a gente separar essas variáveis aqui. E quando a gente fala em Brasil, o Brasil hoje, tá? Ele tem uma situação que chama muito a nossa atenção, negativa em relação à produtividade. O Brasil está praticamente, desde a década de 90, estagnado em termos de produtividade. Cada trabalhador no Brasil produz por ano, em média, $20 mil, enquanto a gente, se comparando com os Estados Unidos, eles têm uma produção homem de $105 mil ano, tem uma produção de $160 mil ano. Então, se a gente parar para pensar, por mais que a gente
por mais que a gente esteja vivendo aí a quarta revolução, a indústria 4.0, a automação, a internet das coisas, existe um longo caminho para que o Brasil como um todo percorra para aumentar os seus índices de produtividade. E muito desse caminho passa por melhoria de processos. E muitos dos processos são melhorados por meio da gestão Lean, da filosofia Lean. Tá? Diante disso também, a gente percebe que em relação a investimentos em infraestrutura e logística, o Brasil está aí num ranking em 14º lugar. Ou seja, não são feitos, em termos de infraestrutura, tantos investimentos assim em logística em comparação com outros países aí de primeiro mundo. Então, isso afeta diretamente a performance, obviamente, das organizações que trabalham a nível nacional e internacional. Mais uma variável que coloca aí um grande desafio perante os gestores das organizações, os impostos. Uma indústria de transformação hoje, ela tem uma carga tributária de mais de 47%, e em cima do PIB, 36%. Então, imagina, a gente está falando que o nosso país, que é composto pelas nossas organizações, ele tem uma produtividade que ela está estagnada há mais de 20 anos, né? Para 30 anos, desde a década de 90, praticamente 30 anos, nós não temos tantos investimentos em infraestrutura e nós temos uma carga tributária bastante elevada. O que isso coloca perante aos donos de empresas, aos empresários e aos gestores que estão à frente desses desafios? Ele coloca uma oportunidade de cada vez mais melhorar continuamente, porque essas variáveis aqui, nem todas elas dependem diretamente das organizações industriais. Então, tem que se reinventar a cada dia para conseguir resultados melhores, para que consiga ter um nível de competitividade, mesmo tendo esses grandes desafios. Então, essas variáveis, elas incrementam muito esse cenário das indústrias aqui no nosso país, tá? E eu costumo falar que a pressão, ela vem de todos os lados. Uma empresa, ela tem pressão política, social, demográfica, a demanda global, depois que o mercado foi aberto, mas também a oferta global, fazendo com que nós tenhamos, por meio dessas condições, que concorrer com empresas de países que estão bastante à frente em termos de inovação, de automação, né? Quando eu falo isso, obviamente, nós temos muitas coisas bem estruturadas nas indústrias do nosso país. Quando a gente fala estagnado desde a década de 90, obviamente que, olhando localmente, isoladamente, tem muitas organizações que estão a passos longos de desenvolvimento, né? Mas, olhando o cenário como um todo, essas são as nossas variáveis, né? Além disso, outras variáveis aqui, como ecológicas, tecnológicas, econômicas e assim por diante. Então, imagina, com todas essas variáveis, a primeira conclusão que a gente chega, né? Para ser empresário nesse cenário, tem que ter coragem, né? Com certeza, muitas pessoas que estão aqui acompanhando, assistindo a palestra, são empresários, né? E sabem, no dia a dia, do desafio que é fazer com que todo esse quebra-cabeça se encaixe. Bom, e aí aonde entra a logística nessa história? Primeiro, falar um pouquinho, né? Quando a gente fala de logística, ainda, a gente sempre comenta isso, tem muitas pessoas que, às vezes, elas não conseguem identificar todas as fases ou as partes que a logística se encontra, tá? Então, o que seria a logística? Muita gente já lembra de caminhão, né? Mas a logística, ela é o processo de planificar, implementar e controlar o fluxo e a armazenagem de matérias-primas, produtos em processo, produtos acabados e informações, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, né? Tudo isso tentando ser o mais eficiente e eficaz possível, alinhando-se com o que o cliente está solicitando, né? Essa é a logística como um todo. Então, nós temos a logística interna, a intralogística. O que seria, né? A gente logo já pensa em movimentação também. A logística interna, tá?
Ela é o processo de planificar e implementar e controlar também o fluxo e a armazenagem, mas de matérias-primas e estoques, tá? Durante a produção e também de produtos acabados, também do ponto de origem ao ponto do consumo. O que muda aqui, né? A gente está falando, então, internamente, né? De uma forma também eficiente e efetiva, também alinhada à necessidade, mas de quem? Dos clientes internos, porque eu estou tratando da logística interna. Então, dentro de uma organização, dentre os setores, eles precisam ter esse sincronismo aqui, né, para fazer isso acontecer da melhor maneira possível. Desde um setor de recebimento, um setor de produção, porque a logística ela abastece as linhas produtivas, né, até os outros setores que mais à frente a gente vai comentar um pouco, tá? E aí nós temos também a logística reversa. O que seria a logística reversa, né? A gente já pensa em reciclagem, é normal vir isso na nossa cabeça, né? A logística reversa, ela também tem um processo de planificar, implementar e controlar o fluxo e armazenagem de produtos pós-venda, de pós-consumo e essas informações. Só que agora, notem, a flechinha aqui, ela está ao contrário. Agora é do ponto de consumo para o ponto de origem. Também de forma eficiente, eficaz, efetiva, visando recapturar o valor e dar um destino apropriado, um destino correto para os produtos que foram entregues. Aqui entra um grande desafio também, tá? Porque se a gente fala que, em termos de investimentos em infraestrutura, a gente não está tão à frente, fazer um produto retornar ao seu fluxo, né, até o fluxo de origem é um grande desafio. Muitas vezes a gente vê projetos aí que, como não é possível 100% isso acontecer, criam-se aí outras formas de agregar. Pegar um capital e comprar máquinas de reciclagem e doar para cooperativas, daquela região onde ela fez um percentual das suas vendas, por exemplo. Então, a logística reversa, ela vem com esse sentido, né, e cada vez mais está em pauta, e tem que estar em pauta, porque a gente sabe aí que a sustentabilidade e a responsabilidade das empresas e das suas áreas logísticas para com o meio ambiente é algo que tem que ser discutido em pauta todos os dias, tá? Então, com base nisso, nós temos dentro de uma cadeia de suprimentos, ou seja, a cadeia de suprimentos, ela liga todos os elos, né, dessas partes. Por meio dessa imagem aqui, nós conseguimos entender a logística como um todo, como que ela é dividida. Então, quando a gente fala em logística, ela tem 3 divisões. Primeiro, a logística de suprimentos, que trata da administração de materiais, tá? Nós temos a logística interna, também chamada de logística da produção, que trata de fazer o abastecimento das linhas produtivas, o recebimento dos produtos, a movimentação interna dentro da organização, toda a parte de gestão dos centros de distribuição, estocagem, a parte de embalagem, né, até a mercadoria ser expedida para ir ao encontro do cliente, né? E também nós temos a logística de distribuição, que aí entra fortemente a parte de transporte, né, para que chegue até o cliente que solicitou. Então, de uma forma bastante introdutória, aqui a gente falou o que é e quais são os vieses aqui da logística, né? Então, a logística, ela tem um trade-off. Trade-off é uma compensação que causa todo esse desafio dentro das organizações, que é o quê? Trabalhar com o custo logístico menor possível, mas com um nível de serviço, um nível de entrega alto. E aí é que faz com que a gente tenha que enxergar diariamente oportunidades de melhorias, tá? Porque quando eu falo num custo logístico baixo, eu tenho custo de armazenagem, custo de manutenção de estoques, custo de transporte, e, em contrapartida, eu quero reduzir meu prazo de entrega, eu quero ter uma maior disponibilidade de produto e eu quero ter pedidos fracionados. Bom, o que seria o trade-off aqui, né? Eu quero ter um custo baixo com estoque, mas eu quero ter uma redução do prazo de entrega. Então, isso faz com que o meu fluxo anterior tenha que estar muito sincronizado, porque a gente sabe que o estoque
ele ameniza a incerteza da demanda. Mas o estoque, na visão do Lean, como nós vamos ver, o estoque não planejado, ele é um desperdício, né? Em contrapartida, eu quero ter um prazo de entrega, um fracionamento de pedidos maior, mas eu quero ter um custo de transporte menor. Bom, se eu vou entregar cada vez em quantidades menores ou entregar um pedido em partes, como que eu consigo reduzir o meu custo de transporte? Aí é que entra a necessidade de uma visão Lean, uma visão enxuta, um senso crítico muito aguçado para fazer com que se consiga driblar e atender esse desafio imposto aí nas operações logísticas, tá? O fluxo logístico, obviamente, ele não funciona sozinho. Ele é uma grande engrenagem e ele precisa estar sincronizado. Eu costumo falar que se uma dessa parte da engrenagem não estiver alinhada, a logística como um todo vai ter problema. E para esse alinhamento entre as áreas ocorrer, é muito importante comunicação e integração. O que a gente vê muito dentro de várias empresas é um descompasso, às vezes, né? Um não sincronismo, onde, às vezes, o gestor de determinada área, ele coloca a sua meta local, a sua meta individual, do seu indicador, acima da meta global da empresa. A gente vê isso muito acontecendo nas indústrias, né? Onde a preocupação de um determinado gestor, às vezes, é fazer com que o seu quadro de indicadores esteja todo verde, ele atinge o seu objetivo, mas o todo não está ganhando o jogo. E esse é outro grande desafio dentro das organizações. As áreas trabalharem de forma conjunta. E aí mexe muito com perfil de gestor, mexe muito com ego de gestor. Eu falo gestor porque quem está conduzindo as áreas são os gestores, mas, obviamente, aqui a gente tem que ter todas as equipes, né, sincronizadas, tá? Então, de uma forma geral, a gente falou um pouquinho sobre a logística e as suas divisões. Agora, sobre o Lean, né, a filosofia Lean, ela é um conjunto de princípios, conceitos e técnicas que busca constantemente eliminar desperdícios. Essa filosofia, a maioria deve conhecer, né? Ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava devastado, precisava achar uma forma diferente de fazer as coisas, precisava fazer mais com menos, precisava fazer os poucos recursos que eles tinham render muito mais. E aí, por meio lá do seu mentor, né, do idealizador lá, o Taiichi Ohno, enfim, a Toyota, ela iniciou esse processo de transformação Lean para fazer com que fosse entregue exatamente o que os clientes querem, né, no momento certo, na quantidade, na sequência, com uma qualidade e com um custo baixo. Então, é um grande desafio. O que a gente percebe em relação ao Lean, né? As pessoas que trabalham com a filosofia Lean, elas criam um senso aguçado, um senso crítico muito forte. Uma pessoa que conhece a visão Lean, ela entra em um determinado local e ela consegue enxergar além, ela consegue enxergar oportunidades e melhorias que muitas pessoas que estão diariamente nesse ambiente não enxergam, né? E muitas vezes as pessoas não enxergam porque elas estão consumidas pela rotina. E isso faz com que se crie aquela visão, às vezes, de só olhar para frente e não conseguir enxergar as melhorias que estão aos nossos lados, né? Então, o que nota-se muito hoje em relação ao Lean é que muita empresa, ela quer implantar o Lean, mas ela acha que ela vai pegar o Lean lá da Toyota, vai fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, vai copiar e colar na sua organização e vai funcionar. E aí é que está o grande segredo, né? A Toyota, trabalhando com as suas linhas de montagem, é diferente de uma empresa que trabalha por meio de lotes, né? Que trabalha num fluxo que não é uma linha de montagem, que não é um fluxo contínuo, por exemplo. Ano passado, a gente visitou a Toyota de Indaiatuba com alunos. A gente teve a gratidão aí de ser a primeira turma externa a visitar a Toyota de Indaiatuba, a linha produtiva deles, do Corolla, e a gente ficou totalmente, obviamente, feliz em ver os conceitos na prática,
porque a cada 1 minuto e 33, um Corolla é montado. Se você falar para uma pessoa que em 1 minuto e 33 é montado um carro, é difícil acreditar. E trabalha-se com estoque de um dia, um produto acabado, de 3, 4 horas numa linha, é difícil acreditar. Mas funciona quando você tem os processos padronizados, né? E aí está um outro segredo do Lean. Muita empresa quer fazer padronização, mas está padronizando desperdício. Está padronizando antes de fazer o processo estar funcionando de uma forma redonda, né? Então, isso tudo chama bastante atenção. Obviamente, existem as estratégias deles, eles têm uma área que é a área de preparação, então eles fazem toda a preparação para que quando o seu processo inicie, ele inicie sem interrupções, ele inicie já abastecido, né, e consiga ter essa agilidade na sua forma de atuar. Então, o Lean, ele é isso, ele vem com um foco na melhoria contínua, aonde aquele enfoque tradicional, eu tenho um problema, o que as pessoas logo buscam de cara? Elas buscam a solução, e o Lean, ele quer quebrar esse enfoque tradicional. Se eu tenho um problema, eu preciso buscar a causa desse problema, para que eu resolva ele na sua essência, na causa raiz, e ele não volte a aparecer, né? Então, as causas, elas têm que ser identificadas, e isso, gente, não vale só para uma indústria, não vale só para uma empresa, isso vale para a nossa vida pessoal, para qualquer situação que a gente tenha na nossa vida, algum problema, alguma oportunidade de melhoria, pare e pergunte, faça uma análise de causas, use lá o que a gente chama dos 5 porquês, pergunte por que isso aconteceu, e vai responder um porquê atrás do outro, até você chegar no último, até você chegar na causa raiz. Se você solucionar a causa raiz, a tendência é esse problema não voltar a acontecer. Só que se eu realmente quero de cara encontrar a solução e não quero fazer um estudo de causa, a chance do meu problema voltar é muito, mas muito grande, né? Então, essa é a visão que o Lean vem trazer, e com uma visão do desperdício das organizações. Essa visão aqui é o que a maioria das organizações tem. Elas enxergam só a pontinha do iceberg. Elas acham que a quantidade de desafios é uma, mas geralmente é muito maior. Só que quando você começa, como a gente fala na gíria, a tirar o mato alto, vão aparecendo as outras situações. Às vezes as organizações têm problemas, né, ou oportunidades de melhorias, eu prefiro esse termo, tão grandes, tão escancarados, que eles acabam por mascarar uma série de outras situações. E isso eu vivenciei na prática. No final aqui eu vou mostrar os resultados de um trabalho realizado. A outra coisa que a gente percebe no Lean é que o Lean ele surgiu na manufatura, né? Mas ele já existe, já está ramificado em várias situações, por isso que nós estamos falando do Lean Logistic, né? A logística Lean, existe o Lean Accounting, o Lean na contabilidade, o Lean Supply Chain na cadeia de suprimentos, o Lean Hospital, né? Voltado para hospitais, o Lean Office para a área administrativa, e também existe uma série de outras situações aí, que são cada vez mais desenvolvidas e são cada vez mais abordadas, mas, na verdade, o objetivo de todas as roupagens do Lean é um só, é eliminar desperdício, é fazer com que o fluxo ele fique cada vez mais operando de uma forma natural, de uma forma com sincronia, tá? Então, isso tudo faz com que a gente enxergue uma necessidade de mudança, né? Com todas essas variáveis que a gente falou até agora, essa necessidade da mudança, ela é o quê? Antigamente, era muito, muito simples calcular o preço, né? E jogar para o mercado, né? Os empresários, eles pegavam o seu preço, era o quê? Era o seu custo mais o seu lucro. Então, eu paguei tanto, eu tive tanto de custo, eu quero ganhar tanto, é isso que eu vou cobrar do meu cliente. Só que a situação já mudou faz tempo, né? Com todo o aumento da concorrência, a globalização, quem dita preço hoje é o mercado. Oferta e demanda. Se a gente parar para ver o que está acontecendo nesse momento aí com a crise do petróleo, né? Toda essa questão aí da Arábia Saudita com a Rússia. A Arábia Saudita faz parte da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
a Rússia não faz. Aí, por conta do Covid-19, caiu o consumo de combustível pelo fato das pessoas estarem em casa, caiu a demanda, né? Automaticamente influenciou diretamente no preço do combustível, ele caiu. E isso fez cair as bolsas, quem acompanha a Bolsa de Valor do Brasil, dos Estados Unidos e pelo mundo afora, né? E aí, enfim, até um pouco mais nessa situação, a tentativa lá da Arábia Saudita em intermediar, em tentar fazer com que se reduzisse a produção para ter menos produto disponível, como a Rússia acabou não aceitando, então entrou numa queda de braço e aumentaram, aí acabou fazendo com que resolvessem aumentar a produção por uma questão de atrito interno. Então, note, eu estou comentando uma situação de momento, mas que é diretamente aqui, oferta e demanda, quem dita o preço, né, é o mercado. E o que isso faz e exige dos gestores, das organizações? Não é preço igual custo mais lucro. O lucro que a empresa vai ter é preço menos custo. Se eu estou falando que o preço, a variável preço, quem define é o mercado, que variável sobra para as organizações atuarem em cima? O custo. E aí é que entra a visão do Lean, a visão de fazer mais com menos. A gente não pode falar só em, vou reduzir custo, eu vou reduzir headcount, eu vou reduzir quantidade de pessoas. Chega um momento da mudança, um momento da implantação, da melhoria, que é inevitável, né? A gente vai ter, sim, alguns momentos que fazer, como a gente chama, a sangria, que é ter que reduzir quadro de colaboradores, mas tem todo um processo antes disso acontecer. Um processo de dar a chance das pessoas participarem dessa mudança, né? E você conseguir identificar quem realmente entende o que é essa mudança, né? Então, existe toda uma necessidade aí de trabalhos a serem feitos antes de chegar na última etapa, né? Mas em algum momento ela vai ser necessária. Certamente vai, porque você vai otimizar e você vai perceber que você vai fazer mais com menos. Você vai atuar com algumas ferramentas da filosofia Lean que vai fazer você enxergar que tem pessoas fazendo a mesma coisa. E o que elas fazem, na maioria das vezes, quem está solicitando não usa. Parece até estranho isso, mas, gente, na maioria das vezes, só muda o endereço, né? É comum, infelizmente, a gente ver isso nas organizações. Por quê? Porque existem as paredes, existem as divisões de setores, existem toda uma conjuntura por detrás que precisa ter um gestor com a cabeça, a mente muito aberta à mudança, né? E que queira entender o que a filosofia Lean traz de benefício para que as pessoas consigam aí colocar em prática, tá? Então, essa necessidade da mudança é necessária. Agora eu vou entrar no método propriamente dito, tá? Que é o método para medir o quanto a logística interna de uma empresa industrial é Lean. Então, aqui vocês vão perceber que o método ele é apresentado etapa por etapa, de uma forma, vou falar, acadêmica, técnica, mas eu acho que vai ser positivo para todo mundo entender da onde surgiu o método que foi criado, tá? Esse método ele é inédito no mundo, ele é um método aí que ele possui uma ferramenta desenvolvida bastante legal. As pessoas que adquiriram o livro, elas estão recebendo junto do livro a senha da ferramenta, estão conseguindo aplicar a ferramenta, né? Eu mesmo uso ela para fazer melhorias em organizações, consultorias, fazer um diagnóstico, e é uma ferramenta toda completa que ela possibilita aí com que você tenha os cenários após a aplicação, todos de forma automatizada, de acordo com a visão do gestor ou de quem, do grupo de melhoria que está aplicando esse método, tá? Então, o método aqui, eu vou passar pela introdução, vou entrar aqui em algumas partes que vão mostrar um histórico do que tinha desenvolvido em relação à medição do Lean. Vou falar um pouquinho dos métodos e técnicas que foram aplicados, aí uma breve base conceitual, ou seja, qual foi o conceito que eu defini como sendo uma logística interna Lean e qual que é o modelo propriamente dito, tá? Então, a gente até agora falou um pouquinho da logística e agora falou um pouquinho de Lean. Agora nós vamos ver um método que mede o quão Lean é a logística de uma empresa industrial, tá? Então, primeiro, de uma forma justificando, quando a gente olha na literatura, existem vários autores, em vários anos, em vários momentos,
falando em suas publicações, em seus trabalhos, né, que existe um foco muito grande em como fazer um sistema ser mais enxuto, mas não existe tanto foco em medir quanto Lean é o sistema, né? Alguns autores falam que falta um método estruturado para auxiliar as empresas a avaliar os progressos do Lean, outras falam que falta uma consolidação das práticas do pensamento enxuto, né? Existem aplicação das práticas, mas somente elas não garante que o Lean está sendo implantado, né? E aí nós temos ainda autores falando aí pelo mundo afora, tá? Isso aqui não são autores só do Brasil, do mundo todo, aí falando que é viável ter uma medição de desempenho, que é necessário, né, ter essa medição, e o quão importante é ter sistematicamente a medição da cultura Lean. Eu não posso querer implantar ou achar que implantei e largar a mão e achar que está feito. Eu tenho que medir, que avaliar, porque o próprio Lean fala constantemente em melhoria contínua, tá? Então, um outro fator que ajuda a justificar aqui um trabalho que foi feito por alguns professores lá da Universidade Federal de Santa Catarina, eles avaliaram uma série de autores aí pelo mundo e viram que os problemas na logística interna, vários autores vinham citando eles. Por exemplo, aqui, ó, excesso de material na linha, falta de padrão, falta de material na linha, né, um excesso de operador, um trânsito desnecessário, uma espera por transportadora e assim por diante. Vários autores comentando dos mesmos problemas. Nota, isso é uma dor que as indústrias precisam achar formas de trabalhar com ela, né? E isso justificou a realização desse método inédito, tá? Quando a gente fala de exemplo, né, de desperdício na logística, o Lean ele traz 8 desperdícios. Eu vou trazer alguns exemplos de desperdícios do Lean na logística, né, enquadrando dentro dessas categorias. Então, por exemplo, um dos desperdícios que o Lean prega é a superprodução. Dentro da logística, o que poderia ser um desperdício de superprodução? Expedir uma quantidade maior do que o cliente pediu, adiantar as atividades, não ter uma coordenação entre a demanda e a produção. Olha o desafio, gente. Quem acompanha reuniões entre área industrial e área comercial sabe da luta incessante diária que é essa discussão, né, de uma assertividade na previsão da demanda e o impacto que isso causa dentro de uma operação como um todo, né? Mas isso tem que ser de uma forma sadia, essa discussão. Muitas vezes a gente vê essa discussão indo para o lado pessoal, né? E isso não é legal, tem que ser discutido lá nas reuniões de planejamento de vendas e operações, os SNOPs, enfim, de uma forma sadia a enxergar a solução, tá? Às vezes um layout inadequado também gera muita movimentação desnecessária, então tem ferramentas para você aplicar e perceber isso, tá? Um estoque, né, não planejado, um estoque entre os processos além do necessário, matéria-prima comprada em grande quantidade, às vezes falta uma habilidade de negociação com o fornecedor, o lote mínimo de compra do fornecedor às vezes é muito grande perante a necessidade que a empresa vai ter. Então, se você não tem uma parceria com esse fornecedor, você certamente vai criar um problema interno, né, para movimentação, para armazenagem, principalmente também um problema de fluxo de caixa, né, ou vai reduzir o teu fluxo de caixa, né, produzir lotes acima das necessidades que o cliente fez, às vezes por apostas, né, a espera também é um desperdício, espera por um caminhão que está atrasado, embaladores aguardando a separação de material, atividades paradas, né, por falta de informação. Nota, isso tudo faz com que se perca uma série de minutos e às vezes de segundos apenas, e as pessoas às vezes, mas são só segundos, não faz diferença. Claro que faz, essa é a cultura que o asiático tem impregnado nele quando fala do Lean. Qualquer segundo faz diferença quando você quantifica isso para um volume enorme, para uma quantidade enorme. Isso faz com que você tenha um montante bastante significante no final do mês. Mas é um minuto, por um minuto você perde seu voo. Por um minuto você deixa de salvar uma vida. Então, se você dá valor a cada minuto, cada segundo no seu processo, tem um grande diferencial aí. Você fazer com que toda a sua equipe enxergue dessa forma, esse é um grande desafio, né, que tem que acontecer por parte
das empresas, tá? Defeitos também é considerado aí, né, um desperdício. Então, entregar produto no momento e no local errado para um cliente, separar materiais de forma errada, né, ou produtos trocados, identificação trocada, etiqueta trocada. Às vezes a gente quer automatizar, a gente percebe, vou automatizar o meu centro de distribuição, vou colocar etiquetas de RFID, de radiofrequência, em todos os meus produtos, perfeito, está usando a tecnologia a teu favor, mas cuida para não padronizar a ineficiência, garanta que todas as identificações estão sendo colocadas nos produtos corretos, senão você está fazendo um investimento e está rasgando dinheiro, né? Tudo isso são visões que tem que se ter, né? A gente leva algumas para o extremo para realmente fazer a gente pensar com esse senso crítico, né? Materiais avariados, no transporte, sabe? Às vezes você tem um produto sendo transportado para um centro de distribuição que está distante da fábrica e depois o produto ele vai retornar para um cliente que é próximo da fábrica, né? Eu já vivenciei, já presenciei isso, trazer um produto, uma matéria-prima da China, da Índia, do Paquistão, para trazer para o sul do Brasil, para depois ir para o Nordeste, para fazer outro processo, para depois vender o produto no Sudeste, onde faz mais frio, o produto está ligado à sazonalidade, o produto viaja muito, o custo logístico disso é enorme, né? Então, supermercados, né, os buffers, que a gente chama aí, os pontos de abastecimento de materiais longe dos pontos de consumo, processamento desnecessário, aí as pessoas criando processos que não agregam valor, muitas conferências, uso de ferramenta inadequada, movimento improdutivo outro desperdício, carregar e descarregar caminhão manualmente, às vezes você tem esteiras, tem sistemas de comando de voz, enfim, cada um dentro da sua realidade, mas buscar otimizar e fazer análise de custo-benefício, né? Isso é outra coisa que a gente percebe muitas vezes na hora de fazer um investimento numa nova metodologia, numa nova ferramenta. Às vezes quem está investindo não quer investir porque olha só o montante do investimento, mas não faz a conta para perceber que em 2, 3 meses o investimento está pago e o processo ele está fluindo de uma maneira natural, com muito mais eficiência, né? Procurar itens gerados por má organização de estoque, movimento de material devido muito estoque, enfim, são vários exemplos de desperdícios, e o principal dele, que é o 8º, é o intelectual. É você não utilizar da melhor maneira possível a capacidade das pessoas, não ouvir as ideias das pessoas, é você ter um gestor ou um analista sênior utilizando do seu tempo para coisas que ele deveria já ter sob controle, ou ele tem pessoas em cargos que têm lá a sua autonomia, a sua responsabilidade de fazer, né? E aí tem que cuidar para não desvirtuar conceito, né? Óbvio que o gestor ele tem que navegar em todas as esferas, em todos os níveis da organização, mas ele não pode, de forma alguma, gastar, por exemplo, grande parte do seu dia numa atividade operacional e deixar o estratégico fugir da sua mão, né? E principalmente para quem é líder, né? Eu sempre falo, o líder tem o poder de influenciar as pessoas, de mudar as vidas das pessoas, né? A pessoa, ela nasce um pouquinho líder, mas muito ela desenvolve. Ela tem que gostar de lidar com pessoas, ela tem que deixar aí, no mínimo, 30% do seu dia disponível para dar atenção para as pessoas, né? Para as pessoas se sentirem valorizadas e ver que tem um gestor ali, uma liderança que se importa com os resultados da organização. Isso é muito, mas muito importante, né? E o líder que está num ponto, eu sempre costumo falar, um ponto bom, é o líder que atinge o equilíbrio entre resultados e pessoas. Em alguns momentos, essa balança, às vezes, ela vai ter que pender um pouquinho mais para o outro lado, mas ele tem o dom de manter o equilíbrio, fazer com que isso fique numa média, com que as pessoas se sintam abraçadas, com que ele mostre para a sua equipe que ele tem um desafio a ser feito e que ele cumpra esse desafio junto da sua equipe, que a equipe esteja do lado dele para próximas batalhas, tá? Então, de uma forma breve aqui, a problemática da pesquisa aqui era a gente estabelecer um método de avaliação do desenvolvimento Lean especificamente para empresas industriais, especificamente para a logística interna de empresas industriais, né? Então, o objetivo era elaborar esse método
E a gente percebeu também, quando eu desenvolvi a pesquisa, a gente teve aqui os objetivos de identificar o que era importante no Lean em relação à logística interna. A gente identificou alguns construtos, estruturou indicadores, né? Aí eu fiz a ponderação desses construtos com experts acadêmicos e profissionais que são envolvidos com Lean logística no Brasil, e aí foi feita a legitimação e a relevância, né, da pertinência desse método, para daí sim a gente aplicar. Então, por que ele é inédito e relevante? Tá? Porque a maioria dos métodos propostos, voltados para filosofia e prática enxuta, eles são direcionados para produção e manufatura. Né? Não existe um especificamente, ou não existia, né, direcionado para a logística interna. A gente vê aqui, ó, por meio dessa tabela, várias medições, vários métodos de avaliação do Lean desenvolvidos em vários momentos, ó, em várias décadas, tá? Mas muitos deles têm até indicadores, mas abordam a questão administrativa, o chão de fábrica, a cadeia de suprimentos, sim, o Lean, a logística está, né, faz parte da cadeia de suprimentos, mas especificamente voltado para a logística interna, com tantas práticas, tantos indicadores de avaliação, não existe, né? Desses aqui pesquisados, ó, 97 indicadores, né? Então, fora isso, aqui mais um trabalho que foi realizado aqui pelo grande professor Dalvio Tubino e pela Olga, a aluna dele, uma pesquisa que analisou e classificou aí 48 métodos, né, de avaliação da implantação da manufatura enxuta. Então, aqui voltado para a manufatura. Então, 34 com foco na manufatura, 9 com foco na manufatura e cadeia de suprimentos, 2 aí com foco na manufatura e empresa como um todo, né, e 3 com foco na empresa, manufatura e cadeia de suprimentos. Notem, especificamente para a logística interna, não temos aqui. Então, o que foi definido? Primeiro, quais áreas fazem parte da logística interna de uma empresa? Para compor esse método. Aqui pode ser que, quando as pessoas olhem, nossa, mas a minha empresa é diferente. E realmente, muitas empresas classificam a logística interna de uma forma diferente. Por exemplo, eu vejo muitas empresas colocando a área de PCP subordinada à produção, né? Diretamente lá o gestor, ao gerente de produção, aonde, na minha visão, eu classifico sempre o PCP ligado à logística interna, né? Porque eu vou deixar... Aí existe um jargão que a gente usa, né? A raposa cuidar das galinhas, né? O cara que planeja é o mesmo cara que faz a produção, então, aquela questão de produtividade versus a questão da entrega, do sequenciamento da produção, né? Quem é da área sabe bastante aí o que eu estou falando, né? Então, eu acho melhor, mais plausível, o PCP sempre está ligado à área de logística interna, e por onde eu passei, sempre a gente atuou dessa forma. Então, as 9 áreas aqui que fazem parte da logística interna, ó, recebimento, armazenagem, abastecimento, a questão de informações aqui, ó, gestão de estoques, PCP e atendimento de pedidos ao cliente, aquela área que faz aí a ponte entre o mercado, né, o comercial e o PCP em relação à gestão de pedidos, o picking, né, que é a separação lá dos itens, lá no seu centro de distribuição, lá no seu armazém, o packing, que é a questão da embalagem, né, do encaixotamento, como queira chamar, e a expedição aqui, até colocar dentro do caminhão. Então, aqui, esse escopo é o que foi definido como centro da logística interna, tá, de uma organização. Tá? Então, com base nesse escopo, a aplicação aqui ela foi feita em empresas industriais de diferentes ramos de atuação, não foi feita distinção de porte, unidades de análise foram as áreas de logística interna dessas empresas e empresas de regiões diferentes aí do Brasil. Tá? Então, com um teor um pouco mais aqui de metodologia, eu utilizei um método aqui desenvolvido por um professor lá também da Federal de Santa Catarina, professor Leonardo Wesley, que é uma forma de você trabalhar com bibliometria, tá? É você fazer uma busca estruturada por meio de palavras-chave, e aí você, com base em um portfólio de artigos, você ir filtrando isso por uma série
de fatores, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, porque só essa pesquisa aqui, ela chega a levar quase 250, 300 horas de trabalho. Aqui partiu de 776 artigos no portfólio para resultar em 22, e desses 22, eles tinham 1.331 artigos de referência. Então, olha o tamanho do refinamento para você trabalhar com um embasamento teórico o mais consistente possível, vamos falar assim, né? Aí foi feito um estudo de caso, seguindo uma série de etapas aqui. Eu gosto muito dessa metodologia aqui, desse fluxo aqui do estudo de caso, criado pelo professor Paulo Kaushik Miguel, também um grande profissional aí da área acadêmica. E aí, como um todo, o trabalho, ele teve aí, em resumo, uma natureza de objetivo exploratória e descritiva, é um trabalho qualitativo, né? Teve aí um estudo de caso aplicado em empresas industriais, nas áreas de logística interna, uma contribuição teórica, um refinamento da teoria, tipos de dados qualitativos, né? A coleta desses dados foram feitas com múltiplas fontes de evidências, essa coleta foi feita dessa forma, e a análise desses dados ocorreu com lógica indutiva, tá? Então, não foi generalizados os resultados, né? Não foram generalizados aí, tá? Então, aqui de uma forma mais técnica, mas é importante passar por isso, para o pessoal entender o cunho, a etapa, passo a passo, que se deu para construir esse método, né? E aí, no final, nós temos uma imagem aqui que define todo o trabalho feito, né? Desde a realização da pesquisa bibliográfica para identificar esses construtos, né? Então, aqui são as etapas ligadas com os objetivos do trabalho, né? O que está em verde aqui é consulta à literatura, o que está em rosa aqui é desenvolvimento, o que está em cinza aqui é uma comprovação empírica, prática, e o que está em laranja são os objetivos. Aqui foram levantados os construtos, definidos atributos, dimensões, práticas. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Foi feita a integração desses construtos. Esses construtos foram relacionados com os seus atributos, dimensões e práticas, e foi definida a forma de se medir esse método, né? E aí foi feita uma verificação junto aos experts, para daí sim aplicar o método nas organizações, tá? Então, o que é isso, tá? Com base em toda essa pesquisa feita, eu defini como sendo a logística interna, Lean. O que é uma logística interna Lean? Ela, em resumo, ela é a administração de um fluxo de materiais, de informações, dessas 9 áreas definidas como sendo da logística interna, né? Recebimento, armazenagem, abastecimento, gestão de estoques, PCP, atendimento de pedido ao cliente, separação de pedido, encaixotamento, expedição, buscando agregar valor, né? Reduzindo desperdícios, custos, buscando também uma excelência logística para ter uma competitividade que aconteça por meio da melhoria contínua, para deixar os clientes felizes, com aquele sorrisão no rosto, né? Os clientes aí que se expressem aí da melhor maneira possível em relação à organização, para que a organização atinja os seus objetivos. Notem, gente, olha o tamanho desse conceito. Mas notem, a logística ela é algo bastante profunda, assim como a filosofia Lean. Então, se eu quero medir na essência, eu preciso tentar cercar da melhor maneira possível para que eu consiga ter uma efetividade maior, né? Então, aqui tem uma imagem aqui, ó, que mostra a estrutura do modelo do qual eu estou falando, o grau de desenvolvimento do Lean na logística interna, que tem 6 atributos, que tem 22 dimensões, né, e 200 práticas. Então, os atributos descrevem as características do modelo. As dimensões determinam o contexto desses atributos e as práticas desmembram as dimensões. Então, por essa imagem aqui, ó, a gente consegue ver em uma forma encadeada como esses construtos se entrelaçam, né? Então, eu tenho 6 atributos, que eu vou falar deles aqui no próximo slide, né? Visão estratégica, gestão de recursos, gestão da informação, gestão de pedidos, desenvolvimento e reconhecimento e a melhoria contínua. Embaixo desses atributos eu tenho algumas dimensões, que no total são 22, embaixo das dimensões eu tenho as práticas, que no total são 200. Note, eu preciso responder às práticas para ter o resultado das dimensões, para ter o resultado dos atributos, para eu ter um índice de desenvolvimento do Lean na logística interna.
Olha a profundidade que esse método apresenta, tá? Então, gente, de uma forma breve também, visão estratégica, um atributo, o que que é? Refere-se às formas que a empresa tem estabelecida pela logística interna para se manter competitiva, por meio de parcerias, alianças, né, planos robustos e consistentes. Essa visão estratégica, esse atributo, tem essas 4 dimensões aqui, aliança e integração. Essa dimensão tem 14 práticas, esse número entre parênteses aqui, ó, é a quantidade de práticas que cada dimensão tem. Competitividade 9, estrutura organizacional 5, planejamento e ação 11. Aí nós temos gestão de recursos, que aqui pode ser recurso, tanto equipamento, máquinas, quanto pessoal, quanto pessoas, para ter um ambiente harmônico, seguro e sustentável. Então, aqui nós temos aqui, ó, também as dimensões e práticas. Gestão da informação, né? Se as informações são processadas e disponibilizadas para a logística interna, para que se tenha o conhecimento das causas, o andamento das situações, para poder ter planos de melhorias. Então, aqui também, ó, as 3 dimensões, gerenciamento visual, mensuração, níveis e amplitudes de controle, cada um desses elementos, né, cada uma dessas dimensões com a sua quantidade de práticas. Aqui nós temos gestão de pedidos, o quarto atributo, né, que é como se dá o atendimento dos pedidos por meio da integração da logística interna com as demais áreas. Então, eu vou atender um pedido que o PCP programou, como que ele chegou da minha área comercial, como que isso influenciou a outra área lá que mexe com fluxo de caixa, a minha área de controller, o que isso vai influenciar na minha engenharia, na minha contabilidade, como que a produção está produzindo, como que eu passo esse status para o meu cliente. Então, está muito ligado aqui a nível de serviço e satisfação dos clientes em suas dimensões, tá? Desenvolvimento e reconhecimento, aqui fala em relação à competência e habilidade que os colaboradores da logística interna, eles possuem, tá? Em relação ao alcance dos resultados enxutos. Então, aqui a gente fala de compensação e prêmios, participação e empowerment, né, dessa equipe da logística interna, treinamento, aprendizado e crescimento, né? E, por fim, o 6º atributo do método, a melhoria contínua. Esse método, ele refere-se aos esforços para que isso aconteça constantemente, essa busca pela otimização, que os padrões, os critérios pré-estabelecidos sejam mantidos e aprimorados, né? E aí aqui a gente tem eliminação de desperdício, flexibilidade e agilidade, o fluxo contínuo, padronização, formalização e controle, e também o sistema puxado, tá? Então aqui, ó, nessa apresentação que eu estou fazendo hoje, eu não tem como eu discorrer todas as dimensões e as suas práticas, tá? Inclusive está sendo montado aí um curso, desenvolvido um curso online completo, com toda essa aplicação, falando de todas as dimensões, de todas as práticas, que em breve aí a gente vai estar divulgando, tá? Mas aqui hoje a ideia é não entrar nesses conceitos, porque não teria como. É necessário uma quantidade de horas enormes para entrar em todas as 200 práticas, por exemplo, tá? Como que se deu o cálculo desse método, né? Primeiro, como eu falei, foi feita aí uma ponderação, foi feita uma validação com experts em logística. E eles analisaram cada uma das práticas e falaram o quanto elas são importantes. Nessa escala aqui, nota 1 não tinha importância, nota 2 era pouca, 3 média, 4 uma grande e 5 uma extrema importância, né, dessa prática na logística interna. Por que foi feita essa ponderação? Para a gente ter um peso, né? Para a gente entender qual prática é mais ou menos importante do que outra. No método criado, na ferramenta que a gente tem, que é aplicada com as respostas, lá com os gráficos, tá? Lá existe essa ponderação feita, mas a gente também deixa lá destravada a coluna para que o respondente possa ele colocar com a sua visão qual que é o grau de importância. Então, ele pode mudar isso, né, de acordo com a visão da realidade dele. Ele acha que é mais importante a prática lá voltada para melhoria contínua, alguma prática de alguma dimensão do atributo da melhoria contínua que outra, enfim, tá?
Então, aqui, ó, essas tabelas mostram, ó, o atributo, né? Esse quadro aqui, desculpa, o atributo, aí as dimensões, as práticas e as notas que cada um dos especialistas deu, e aí nós temos a mediana. Por que nós usamos a mediana? Para pegar os valores centrais, para fazer mais sentido o peso da prática. Né? Então, cada uma das práticas aqui é do atributo visão estratégica, aqui do atributo gestão de recursos, gestão da informação, gestão de pedidos, a mesma lógica, desenvolvimento e reconhecimento também, e a melhoria contínua aqui também, ó, com as suas dimensões, os prazos, os pesos aqui dados pelos gestores e aberto para cada uma das práticas, tá? Então, agora, qual que é a próxima etapa? Como que eu vou fazer a medição? Então, o gestor da empresa, a empresa que for participar e responder esse método, tá? Ele vai pegar a ferramenta e vai dar uma nota de 0 a 3 em relação ao quanto a empresa, a organização dele, a logística interna da empresa dele, está desenvolvida em relação a essas práticas. Tá? Então, o 0 não realiza a prática, o 1 é um nível básico de realização, o 2 intermediário e o 3 de excelência. E aí existe essa fórmula aqui que consolida isso tudo. Né? Qual que é a fórmula aqui do grau de desenvolvimento do Lean na logística interna? Nada mais é do que eu pegar a nota da empresa para a prática 1 e multiplicar pelo peso do especialista ali para a prática 1. E isso fazer a nota 2 vezes a prática 2, o peso da 3, até chegar na 200. Né? Obviamente, isso tudo é feito automatizado pela própria planilha, pela ferramenta. E aqui embaixo, pessoal, por que tem 532,20? Né? Se são 200 práticas e o máximo a se chegar para ter excelência 3, teria que ser 600. Mas aqui é que está a ponderação feita pelos experts. Algumas práticas eles deram, opa, numa nota tal, essa aqui tem menos importância que outra. Então, essa ponderação aqui é que faz com que, para se ter uma excelência, uma logística interna na sua plenitude Lean, né? Ela tem que chegar em 532,20, ou seja, cada prática tem que atingir a sua nota máxima de acordo com o peso dado pelos experts, né? Mas, relembrando, se a pessoa quiser lá e botar peso igual para tudo, peso máximo, aí aqui automaticamente lá a ferramenta vai ajustar para 600, que seria o máximo, tá? Então, aqui com base no cálculo, foi feita a aplicação do método em 4 empresas. Aqui uma empresa que ela é do Sul, aqui uma empresa que ela é da parte lá de Manaus, tá? Uma empresa do Centro-Oeste e uma empresa aqui de Santa Catarina e uma do Centro-Oeste, tá? Então, aqui as pessoas que responderam, né, com vários anos de experiência aí em relação à logística e ao Lean, tá? Aqui a gente tem todo o dimensionamento, faturamento, né, bruto anual dessas empresas. Então, empresas que faturam 4 bilhões no ano, empresas que faturam aí 40, 380, 220 milhões. Tá? Então, operações robustas, tá? E aí, ó, para a gente entender, aqui já é a visão da ferramenta aplicada. Então, nota, pessoal, eu vou passar por uma série de gráficos aqui. Esses gráficos aqui, primeiramente, eles estão falando das dimensões. Então, a dimensão aliança e integração, que é o primeiro aqui, ó, só para a gente entender a leitura do gráfico, essa linha vermelha é a meta, tá? Por que a meta, então, não é 3 para todo mundo? Por conta da ponderação feita pelos experts, tá? E cada coluna aqui, uma das 4 empresas. Então, aqui a aplicação feita aqui na dimensão aliança e integração, na competitividade, e cada coluna é uma prática, né? Aqui, ó, começa pela prática 3, depois a prática 4 e assim por diante. Então, feitas essas análises aqui desses gráficos, de cada dimensão em suas práticas, tá? A gente chega aqui, ó, posso passar pelas 22 dimensões, a gente chega num gráfico radar que mostra por empresa essas dimensões. Então, eu tenho as 22 dimensões aqui nesse gráfico radar ou teia de aranha, como preferirem, né? E eu tenho aqui plotado a linha, novamente, verde, roxo, amarelo e azul, cada uma das empresas.
Então, por exemplo, a empresa aqui, que é a Beta Amarela, insatisfação do cliente, ela considerou que ela está na plenitude nessa dimensão, que ela atende na plenitude todas as práticas dessa dimensão, com base na visão do gestor lá da logística, ou o gestor geral lá que respondeu, tá? Então, aqui eu tenho essa visão, aqui essa visão aberta em forma de quadro, para conseguir ver a divisão. Então, nota, satisfação do cliente, empresa Beta aqui, ó, 100%, conforme estava no gráfico, tá? E aí nós temos a visão por empresa, por atributo. Notem aqui os 6 atributos: visão estratégica, gestão de recursos, da informação, de pedidos, desenvolvimento e reconhecimento e melhoria contínua. Aqui dentro comparando cada uma das empresas. E após analisar, então, esse encadeamento por atributo, eu tenho um gráfico aqui, um painel, que também sai automático lá no método, que me mostra o quanto a empresa está desenvolvida. Lean na sua logística interna. A empresa Alfa, 58% e meio, né? A Beta e a Delta aqui com um empate técnico em 77,45%, e a empresa Gama aqui com 47,16% de desenvolvimento do Lean na logística interna. Então, esse aqui é o método que foi estruturado, que é todo retratado nesse livro que eu comentei para vocês. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês rapidamente, né, porque eu sei que a gente já está aí chegando aí no nosso tempo, né, já estamos aí há 1 hora palestrando. Então, de uma situação, resultados de uma situação real, vivenciada por meio da aplicação, principalmente de ferramentas Lean, tá? Então, quando a gente olha resultados da filosofia Lean, muitas vezes a gente se pergunta, nossa, isso é utopia, isso aí é impossível, isso não acontece, como chegar num resultado tão positivo? Gente, é possível. Chega no momento que o gestor que aplica como manda a cartilha a filosofia Lean, ele percebe assim, nossa, mas agora o que eu vou melhorar? Já melhorei muita coisa, às vezes até ele acha que melhorou tudo. E, gente, a melhoria é contínua, todo dia aparece situação para ser otimizada, para ser melhorada, né? Então, aqui, ó, uma situação real que a gente conduziu, né, a implantação do sistema de gestão focado em resultados, baseado em conceitos da filosofia Lean, né? Aqui numa organização por completo, não apenas na área logística, mas tinha muita área logística envolvida. Criação do setor de Lean Manufacturing em Office, implantação de gestão à vista, né, baseado em desdobramento de diretrizes, né, com os indicadores estratégicos, táticos e operacionais, fazendo os operadores saberem que eles tinham que atingir as metas para que os outros níveis automaticamente fossem atingidos. Eu adoro, eu amo trabalhar com indicador, com gestão à vista. Vocês devem estar vendo aqui atrás de mim, né, um painel aqui de indicadores. A gente precisa medir, precisa mensurar para saber o que está acontecendo, né? Mas não é medir só para entender o que está acontecendo, é entender e traçar ações que vão dar resultados, ações robustas, né, em todos os níveis da organização. Criação de AGMs, as avaliações gerenciais mensais, salas de guerras, focada em resultado, onde os gestores precisam apresentar os seus indicadores, as suas métricas, apresentar planos de ações robustos, como eu falei, para as métricas que não estão atingindo os objetivos, né? Então, isso faz um encadeamento, um enraizamento de responsabilidade. Nossa, eu vou ter que prestar conta, eu vou ter que falar porque meus indicadores não estão atingindo a meta e ter ações para isso. Então, nota o tamanho da importância disso. Implantação de metodologia Kaizen, nessa situação aqui, tinham sido implantados desde o início, né, da implantação do Lean, 175 trabalhos de melhoria contínua. E no início, intensamente, depois, cada vez mais, as próprias equipes operacionais conduzindo. Um trabalho que dá orgulho, porque esse é o objetivo do Kaizen, fazer a melhoria contínua acontecer, né, diariamente, e que isso aconteça com naturalidade, sem uma forçação de barra, como a gente diz. Uma reestruturação de organograma e desenvolvimento de liderança. Aqui está o grande sucesso. Eu quero implantar Lean numa empresa, mas o meu gestor não compra a ideia, o pessoal lá de cima, como a gente fala, né? O primeiro nível aí que dá a canetada. Se ele não está de acordo, gente, vai chegar uma hora que vai esbarrar. Então, isso tem que permear por toda a empresa,
né? Se o pessoal lá de cima, eu já passei por isso, né? Os donos da empresa, eles não sabem o que é filosofia, explique para eles, e se eles concordam, mas às vezes não querem se envolver tanto, faça, em vez do top-down, bottom-up, faça de baixo para cima, mas se você tem carta branca para fazer isso, você tem autonomia, você vai conseguir disseminar por todas as partes da organização e eles vão ver o resultado acontecer, né? Se o trabalho for bem feito, a consequência é um resultado positivo, um resultado concreto. E aí eles vão entender na prática, porque vai começar a sobrar, vai começar a ter redução de desperdício, eliminação, e vai começar a sobrar dinheiro, literalmente dinheiro, para a empresa ver que ela pode investir em novas melhorias para os colaboradores, né? É uma questão de visão, tá? Estruturação de área de planejamento e controle de produção e materiais, qualidade, engenharia. Aqui uma questão aqui, que é quando a gente fala, o pessoal se assusta, né? Uma organização que trabalhava em sistema 6x2, em turnos, 24 horas por dia, parava 2, 3 dias do ano, por fim, conseguia um resultado melhor, um faturamento maior, trabalhando apenas um turno por dia. Ou seja, olha o tamanho da redução. Eu trabalhava 24 horas por dia e eu passo a trabalhar apenas 8 horas por dia. E eu faturo mais do que antes. Parece bastante, gente. E agora, essa mesma organização com uma redução de headcount, isso, de pessoas, em 75%. Nossa, isso é impossível. É um caso real, gente. Então, assim, mais da metade dessa melhoria foi por conta da implantação das ferramentas Lean, né? Por conta da questão de melhorias de processos, de colocar as pessoas certas nos níveis, nos locais certos, de criar uma motivação, de fazer as pessoas terem perspectiva, terem um motivo para acordar de manhã e entrar naquela organização e fazer a coisa acontecer, sabendo que aquilo fazia um sentido, e tinha uma engrenagem, um monitoramento do qual a pessoa era envolvida e fazia parte. Não chegava uma meta para ela sem ela saber que número era aquele. Ela participava do desenvolvimento da meta. Olha só a diferença, né? Então, isso é possível de fazer acontecer, gente. Isso é muito possível, tá? Elevação dos níveis de entregas de clientes para 95% de efetividade. Implantação de uma sistemática de planejamento de vendas e operações, o SNOP. Aumento de mais de 60% de produtividade na separação de pedidos, no picking, tá? Implantação de inventário geral e rotativo, redução de nível de estoque em mais de 50%, estoque acabado. Imagina vocês uma empresa que fatura mais de 200, entre 200 e 300 milhões aí, por ano, o que é 50% de estoque de produto acabado para ela, né? Essa organização aqui, quando a gente começou o trabalho, é um pouco loucura falar, mas ela trabalhava com mais de 13 meses de estoque de produto acabado. É loucura, isso não existe, né? Quem trabalha com importação com produto acabado, o ideal no máximo é 3, 4 meses, né? Mas por quê? Porque faltava metodologia, faltava um pouco de visão. A pessoa, às vezes, que comprava, achava que se levava 5 meses para chegar da China, tinha que ter 5 meses de estoque. Não é isso, faz entrega parcelada. Você pode ter 5 meses, mas 1 mês negociando, 1 mês no chão, 1 mês sendo descarregado, enfim, né? Eliminação de operação de armazenagem externa, de 12 mil metros quadrados aqui, que era um puro desperdício, uma economia anual de mais de 3 milhões de reais. Olha o tamanho do desperdício, gente, 3 milhões de reais. Essa brincadeira aqui toda, tá? Ela, como a gente fala, brincadeira na prática, né? Ela deu uma redução de custo muito maior. Essa aqui foi só numa ação direcionada, tá? Liberação de 40% de área ocupada do centro de distribuição. O custo da planta geral foi de 42% reduzido, tá? Então, aqui um negócio muito gritante, uma redução de hora extra em 94%, uma redução de absenteísmo de 6,3% para 2,9%, um aumento de retenção das pessoas, ou seja, a ambiência, o clima organizacional estava melhor, as pessoas se sentiam bem naquele ambiente, de 73%, implantação de um plano interno de carreira, baseado numa sistemática de feedback estruturado. Olha só, o que isso tem a ver com Lean, com melhoria? Gente, se as pessoas não têm um plano de carreira definido, tem alguém do meu lado trabalhando no meu cargo, sendo remunerado de uma maneira diferente, olha só a desorganização que é isso,
né? Então, isso tudo está interligado. Redução de 90% no número de afastamento, de acidentes sem afastamento, né? E para zero no acidente com afastamento. Então, gente, essa aplicação prática aqui, ela aconteceu na prática. Notem, cada item desse aqui é um indicador, é medido, é mensurado com fatos e dados, né? Então, olha o poder que a filosofia Lean tem dentro de uma organização, se for bem implantada, se for conduzida da maneira correta, com uma equipe correta. Não adianta chegar lá, abrir a caixa de ferramenta, eu tenho vários certificados, eu tenho formação, eu tenho vários cursos, eu tenho livro, eu tenho artigo. Se eu não tiver uma equipe competente, ninguém faz nada sozinho. Você precisa ter as pessoas certas do seu lado. Você precisa ter as pessoas que entendam a sua linguagem e, principalmente, não só entender, saber fazer essa linguagem permear por todos os níveis da organização, tá? Então, para concluir aqui, quais que são as conclusões desse método criado? Ele permitiu a avaliação do desenvolvimento do Lean na logística interna de empresas industriais, a identificação dos construtos, né, e os elementos da logística interna para o Lean foi de fundamental importância para a estruturação do modelo. As 200 práticas, né, elas mostram o quanto é intenso, o quanto é aprofundado, né, o estudo sobre uma área logística, mesmo que eu estou falando só da logística interna, gente, é só da logística interna, né? O encadeamento desses construtos aí ajudou a chegar na causa raiz, por quê? Se eu tenho um atributo que não está legal, eu consigo chegar na dimensão e na prática que está fazendo com que eu não esteja bem. E aí eu atuo nessa prática. É isso que a gente faz quando a gente aplica uma consultoria, uma assessoria. Se eu sei que ali está a oportunidade de melhoria, que ferramenta é a mais ideal? Né? E, é claro, para isso precisa conhecer a realidade da empresa que está sendo avaliada. Né? A solução não vai ser igual para todas as situações. A ponderação feita pelos experts contribuiu muito para você ver a teoria e prática. Né? Na prática, isso é mais ou menos importante. Criou-se um refinamento da teoria, né, para novas pesquisas. Muita gente, né, fiquei contente, há 3 semanas atrás, uma aluna de mestrado lá da Unisul, ela me pediu aí uma validação do projeto que ela está fazendo, da dissertação dela, e ela se baseou na minha tese aqui, nesse método, para criar uma metodologia para armazém. Olha só, isso é muito gratificante, né, ver o trabalho sendo utilizado por outros pesquisadores. Essa ferramenta, ela auxilia os gestores para ter uma competitividade maior, né, nas suas operações, e de posse desse método diagnóstico do grau de desenvolvimento do Lean na logística interna, pode-se ter um direcionamento de ações enxutas para a logística interna, de forma criteriosa e estruturada. Né? Não é atirar para todos os lados, eu estou com uma metodologia seguindo um passo a passo para preservar a estratégia da empresa e otimizar essa estratégia. Tá? Então, assim, essa era a apresentação que eu queria fazer, né, para vocês. Eu espero que ela tenha contribuído de alguma certa forma, que ela tenha agregado valor para quem está assistindo. Aqui eu tenho os meus contatos aqui, o meu e-mail, o site aí da Focus Desenvolvimento Organizacional, tá? Enfim, de coração aí, eu agradeço pela atenção de vocês, pelo convite feito aí pela Cristiane, do Instituto Federal de Minas Gerais. Não dá, como eu falei, para entrar em todas as práticas aqui, mas essas práticas, elas são bastante minuciosas, né? Então, quem tiver a chance de ter o livro, de ler ele, de colocar em prática, quem quiser depois me procurar, enfim, se tiver algum interesse em algum trabalho aí que a gente possa ajudar a desenvolver, fiquem à vontade, mas de coração aí recebam o meu obrigado aí pela atenção aí de cada um de vocês aí que está pelo Brasil afora assistindo aí. Muito obrigado mesmo, gente. Gratidão para todos.